No final do ano passado, 2013, o ano de 2013, eu comecei a sentir um elemento estranho da cultura do nosso tempo. Um elemento estranho, mas ao mesmo tempo presumível. Que era o seguinte: algumas pessoas se manifestando, ou por artigo de jornal, ou em debates, ou em mensagens para mim, dizendo que alguns textos que eu havia escrito eram estímulos à violência nas ruas, à violência das manifestações, especificamente a violência dos Black Blocs. Isso despertou a minha atenção porque em alguns textos eu fiz referências explícitas a um tipo de brutalidade dos protestos que me parecia descabido, sem fundamento e politicamente suicida. E comecei a pensar sobre isso, o que levava as pessoas a ver, nas minhas palavras, um estímulo à violência. Quando um cinegrafista da Rede Bandeirantes foi assassinado, na verdade, numa manifestação no Rio de Janeiro, embora ele não fosse o alvo do disparo de um foguete lá, ele morreu em decorrência de uma conduta no mínimo irresponsável por parte de alguns manifestantes. 2 pessoas foram indiciadas. Eu pensava naquela tragédia e aí eu recebi 2 e-mails que também me chamaram a atenção, além de outros, mas esses que me acusavam de ter sido um dos causadores, olha só, daquilo lá, por causa do que eu tinha escrito. E o que eu tinha escrito? O que era? Era uma passagem em 2 ou 3 artigos em que eu dizia que havia uma estética nas manifestações, que elas eram linguagem, que elas eram concebidas, protagonizadas, conduzidas como uma coreografia, como o encadeamento de elementos significantes que eram próprios para aflorar no espaço urbano, dizendo alguma coisa dentro desse espaço urbano. E haveria aí elementos estéticos. A reação me acusava de estar chamando os protestos de algo belo, ou estar dizendo que os protestos fossem obras de arte para a contemplação dos que buscam a beleza. Eu jamais disse, jamais pensei, e não há nenhuma razoabilidade nesse tipo de coisa. Eu não vejo beleza ali, a não ser em alguns fragmentos, e aí de fato existe, mas na verdade eu não estava dizendo isso. Mas o que as pessoas entendem, né, por estética? Isso que eu fiquei pensando. As pessoas talvez que me acusavam, que elas tentassem oferecer uma leitura segundo a qual qualquer gesto que saia do que é contido e do que é pacato é feio e, portanto, não pode ser estético. Ora, mas eu estava pensando numa estética como uma ordem própria do sentir, uma ordem da emoção, que pode ser acionada pela obra de arte, mas não apenas pela obra de arte. E isso despertou em mim a convicção de que havia ali, nesse pequeno debate, uma fagulha que era de interesse para o pensamento. Eu acredito que nós podemos ver nessas manifestações de 2013 e talvez
possamos ver novamente agora alguns fenômenos que recolocam o problema da estética na cidade e a relação entre estética e violência. E esses elementos vêm de um aprendizado das manifestações no espaço urbano que aprenderam a se dirigir, em primeiro lugar, para as câmeras. É incrível como os manifestantes têm uma consciência intuitiva já de que se dirigem para um grande público que não está lá. Há uma confraternização mesmo entre as manifestações e as câmeras de televisão. Ocasionalmente há atritos. E era isso que eu precisava elaborar melhor. Eu acho que aí nós temos um filão que nos ajuda não só a recolocar essa marca da violência e da estética, como ajuda também a entender a natureza dessas manifestações. Veja só, elas não decorrem de uma organização política. Agora, nessa segunda onda, no ano de 2014, já há articulação mais propriamente sindical, tábua de reivindicação mais consolidada, mas ali naquele momento era mais perceptível de que elas escorriam das janelas para as ruas, escorriam das redes sociais para as praças públicas, sem uma mediação da política organizada ou mesmo da política. Era um estado de indignação que transbordava das vias normais do trânsito na cidade para estrangular, para obliterar, para obturar os vasos comunicantes e causar um pequeno caos na cidade. Então, essa rapidez com que isso acontecia, sem a mediação da política mais clássica, mostrava também que esse aprendizado manifestante, vinha da própria percepção do espetáculo. Nós temos uma humanidade, entre aspas, adestrada pelo espetáculo, que quando não se conforma, ou quando quer mudar o curso dos acontecimentos, ou quando quer se expressar, se volta para o próprio espetáculo. Como é que você rouba um minuto do olhar? Como é que alguém pode capturar alguns minutos da atenção dos demais? Como é que alguém pode roubar a cena indo para a rua, criando um fato e, a partir disso aí, se manifestando com o manejo desses significantes? A profusão de cartazes, que eram cartazes feitos para as câmeras, é um sintoma disso. O uso de certas indumentárias é outro sintoma disso. O gestual, e aí a gente pode olhar com mais nitidez essa arte circense que existe em torno dos black blocs, também é outra manifestação dessa mesma realidade que eu estou tentando descrever. Eu estou afirmando que os black blocs sejam atores ou artistas de circo de jeito nenhum, mas eu digo que há, no modo deles se conduzirem na cena aberta, algo que vem do malabarismo, algo que vem do artista de circo, algo que vem de uma estetização do combate, e isso vai se desdobrando em outras dimensões. Veja, por exemplo, o símbolo do Mídia Ninja é muito interessante. O símbolo do Mídia Ninja é um lutador que parece um lutador ninja, ao mesmo tempo parece um adolescente que eclodiu ali na intifada, ou há uma máscara, há uma
sinalização de que ali se encontra alguém na fronteira entre o que é legal e o que não é tão legal assim, entre o que é autorizado e o que não é tão autorizado assim. Tudo isso compõe uma paisagem de muitos significantes bem marcados, que não são... E isso lança mão de uma representação de violência. Então isso seria um primeiro capítulo. O segundo capítulo é o verdadeiro causador da violência física, do confronto físico que aconteceu na história das manifestações de 2013, não é exatamente aquele que foi às ruas protestar. Esse verdadeiro causador pende mais para o modo como foi conduzida a repressão policial. Nós tivemos demonstrações exaustivas de despreparo dos policiais para lidar com situações desse tipo e, com isso, jogaram mais tensão e mais brutalidade em algo que deveria transcorrer com normalidade, paz numa sociedade democrática. A subversão, a contestação, o protesto é uma expressão em cena aberta que incorpora elementos estéticos, o que tem outro tipo de consequência. A adesão, principalmente da juventude, não é uma adesão que passe pelo cálculo político, pelo menos não apenas. Ela é uma adesão que tem um certo parentesco com performances da era do espetáculo. É quase como ir a um show de rock, ir para o carnaval ou ir para a manifestação. É claro que as pessoas podem entender que eu estou querendo desqualificar o teor político que há nisso de forma nenhuma. Eu estou dizendo a linguagem mobilizada, a linguagem acionada por esse tipo de expressão do protesto, ela incorpora elementos próprios do divertimento da juventude, do modo de ser desse espetáculo, levando consigo alguns componentes de uma estética do protesto que vem dos anos 60, outros componentes de outras tradições de contestação, mas fala a língua do espetáculo. Senão ela não é vista, não é compreendida, não toca. Mas a questão aí, essa segunda questão que eu queria deixar em relevo é: a adesão não é racional. Portanto, ela não é tanto da ordem da ética, se a gente quiser assim. Ou ela não é puramente da ordem da política, embora a política se componha dessas narrativas que são apelativas e que pendem para a emoção, mas ela é bastante da ordem do estético.